Olá, graça e paz, meus irmãos. Hoje estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso básico de teologia, ministrado na Igreja Paz Church Taboão. Estamos no módulo 7, estamos falando dos profetas menores, tá bom? Para quem não esteve na última aula, só dando uma pequena introdução, profetas menores não é por causa da sua importância, mas sim por causa da quantidade dos seus escritos, tá bom? Hoje nós estaremos aqui abordando dois profetas. Primeiro, um profeta pré-exílico chamado Sofonias, e o segundo, um profeta pós-exílico que se chama Ageu, tá bom? Vamos iniciar aqui com Sofonias. Sofonias, que tem um significado o Senhor esconde, era tataraneto do rei Ezequias. Ele profetizou durante o reinado de Josias, entre os anos 639 a 609 a.C., o que foi o último governante temente e piedoso de Judá. Para poder ter um pano de fundo a relação de Sofonias, o que acontecia na época, 100 anos antes aqui das profecias de Sofonias, o que aconteceu? O reino do norte, formado pelas 10 tribos de Israel, estava querendo acabar, vamos assim, por assim dizer, com o reino do sul, Judá. Eles fizeram uma aliança com os sírios, não confunda com os assírios, tá? Com os sírios. E Judá vai lá e chama os assírios para poder ajudar o reino de Judá. Sendo assim, os assírios muito mais fortes acabaram completamente com o reino de Israel, né, com o reino do norte, acabaram com todas as pessoas ali, as plantações, tudo, e trouxeram pessoas de outros lugares para poder povoar aquele lugar. Então, por assim dizer, nesse tempo de Sofonias, o povo fez uma aliança com os assírios e teve que meio que uma troca. Então, os assírios tinham as suas culturas, os seus deuses. Eles trouxeram os seus deuses e inseriram na cultura judaica, tá? Então, Baal, Áxera, esses deuses foram introduzidos na cultura de Judá. E o povo começou a adorar esses deuses. Então, o tema do livro de Sofonias é um tema que vem falar sobre o juízo de Deus sobre a nação, por causa da idolatria, por ter esquecido do Senhor, das suas promessas, esquecido dos seus mandamentos, da sua palavra. E o que acontece? Sofonias, ele era um homem da realeza, então ele era descendente da realeza. Como diz aqui, ele era tataraneto do rei Ezequias. Então ele tinha acesso aos governantes, ao rei daquela época. Ele tinha acesso a essas pessoas mais nobres. E ali naquela época em Judá, acontecia o quê? Os reis daquela época, aquelas pessoas que tinham autoridade, eles faziam o quê? Oprimiam os mais pobres, julgavam em causa própria, faziam leis que estavam fora do contexto da palavra de Deus. Eles traziam um jugo pesado sobre o povo. Os ricos pagavam os governantes, pagavam os juízes para que pudessem ser beneficiados. Tanto que Sofonias, ele chama os juízes daquela época de lobos. Fala que eles são como lobos que atacam à noite e pela manhã não sobra nenhum osso. Por que essa expressão? Eles faziam leis à noite, eles ali resolviam tudo muito rápido, para que não ficasse nenhum vestígio de nada. Eles acabavam fazendo leis, julgavam em causa própria, eram comprados. Não sei se isso parece com os dias de hoje. Não sei se vocês conhecem uma nação que parece com esse tempo de Sofonias. Uma nação em que juízes são comprados, ministros são comprados, as autoridades são compradas e esquecem daquele necessitado. Esquecem de julgar as necessidades daquele sem nenhum recurso. Isso é o que acontecia nesse tempo. E Deus traz
através das profecias de Sofonias o julgamento. Deus fala que vai julgar essas nações, Deus fala que vai julgar os vizinhos assírios, Deus fala que vai destruir este povo por causa que eles estão oprimindo, porque eles estão seguindo deuses estranhos, eles seguiam o esoterismo. Eles olhavam para as estrelas, para a lua, o sol, e eles tinham isso como Deus. Eles tinham um Deus chamado Moloque, que para quem não sabe, Moloque é um Deus que para que a pessoa viesse prosperar, ele tinha que oferecer um filho em sacrifício a Moloque, para que pudesse vir a prosperidade para aquela pessoa. E hoje, meus irmãos, trazendo para o dia de hoje não é diferente. Hoje pessoas, por causa de contratos milionários, por causa que não querem gastar o seu tempo com crianças, com filhos, usam o aborto. É uma forma também de oferecer seus filhos a esse demônio, Moloque, a esse Deus da antiguidade. E Sofonias bate em cima disso, falando desde o rei, como ele tinha acesso às autoridades. Ele vem falando desde as autoridades até os menores. Ele vai falando, se convertam ao Senhor, se arrependam. Sofonias 2, quando nós pegamos Sofonias 2, os 2 primeiros versículos ali, ele está chamando o povo a se converter dos seus pecados. Porém, o povo insiste em seguir os assírios, insiste em buscar aquilo ao qual o Senhor não chamou. Então, Sofonias, nas suas profecias, ele vê uma terra desolada. Ele fica completamente preocupado com aquele vislumbre daquilo que ele enxerga. Logicamente, ali era uma palavra para aquela época, porque Deus ia usar quem? Para vir trazer julgo sobre aquelas pessoas, os babilônicos. A nação de Babilônia ainda ia vir devastar Judá, mas também está falando do futuro, quando o Senhor vir julgar as nações. Irmãos, em toda a parte da Bíblia, entre os profetas maiores, profetas menores, quando eles trazem uma palavra, uma profecia de julgamento, eles também trazem dentro dessa profecia, a oportunidade de arrependimento. É um cálice da ira do Senhor com mistura, porque é misturado a misericórdia de Deus. Mas quando for no fim dos tempos, em Apocalipse fala que o Senhor derramará um cálice sem mistura, ou seja, sem a misericórdia. Então Sofonias aqui está falando justamente sobre isso na sua profecia. E o mais, assim, parece até que foge um pouco do contexto. Quando nós vamos para Sofonia 3, versículo 10, eu gostaria de estar lendo aqui, fala assim, ó: desde além os rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Naquele dia, vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei dessa cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte. Irmãos, Novo Testamento fala de um etíopio que se converte e leva o quê? Ofertas ao Senhor. Essa passagem se cumpre no Novo Testamento. E mais à frente, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes. O reino do céu é para esses, que se refugiarão no nome do Senhor, os remanescentes de Israel. Não cometerão injustiças, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você com seu amor
a renovará. É só através do amor de Cristo que nós somos salvos. Então, Sofonias está falando aqui da época em que Jesus veio, a primeira vinda de Jesus. A salvação está sendo cumprida no Novo Testamento. Essa parte de Sofonias. E mais embaixo, no 3,18, fala assim: e ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastam de vocês, para que isso não mais lhe pese como vergonha. Nessa época, agirei contra todos os que oprimiram vocês, salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos, darei a eles louvor e honra, e todas as terras onde forem envergonhados, naquele tempo eu ajuntarei vocês, naquele tempo os trarei para casa, eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Essa palavra o Senhor está falando para mim e para você, para um remanescente que permaneceu firme, para os salvos no grande dia, quando o Senhor vir buscar a sua igreja. Então, o contexto histórico do livro de Sofonias, ele traz de julgamento, a oportunidade de arrependimento, e no final, ele traz a salvação através de Jesus Cristo. Este é o que Sofonias traz na sua mensagem. Este é o conteúdo da mensagem de Sofonias. Nós podemos ver aqui Cristo revelado diversas vezes neste livro. O significado do próprio nome do profeta diz: o Senhor encobriu. Lembra do Egito? Quando o povo estava preso, o anjo da morte ia passar, o sangue daqueles cordeiros cobriam as casas dos hebreus para que a morte não entrasse. E hoje é o sangue do próprio Jesus que cobre os nossos pecados, que nos traz redenção de volta ao Pai. Então, o livro de Sofonias está falando sobre isso. Jesus disse que uma das obras do Espírito Santo seria convencer o mundo do julgamento. E é isso que nós vemos Sofonias tentando fazer em todo o tempo: convencer o povo de Judá do julgamento vindouro de Jesus, do julgamento vindouro do nosso Deus. Tanto que em outros profetas nós iremos ver que depois o reino babilônico vem, acaba com todo o reino assírio, destrói Nínive, destrói toda aquela nação e leva o povo judeu cativo. E aí começa o tempo em que eles são presos e ficam de volta ali servindo a outros deuses. Amém? Essa é a proposta, essa é a palavra que o livro de Sofonias nos entrega. E agora eu gostaria de estar explanando um pouco sobre Ageu. Ageu foi um profeta que, segundo estudiosos, ele teve apenas 4 meses em que ele profetizou sobre Judá. Ageu era um homem que o significado do seu nome significa festivo. Sabe aquela pessoa que quando chega no ambiente, que você está triste, ela chega no ambiente, ela consegue te alegrar, ela consegue trazer um ânimo para você? Era Ageu. Esse era o chamado de Ageu. Ele foi um dos profetas pós-exílicos, contemporâneo de Zacarias. Nesse mesmo tempo, Zacarias também profetizava junto com Ageu. Ageu tinha as qualidades de um bom pastor. Ele encorajava as pessoas. Ele foi mensageiro do Senhor com a mensagem do Senhor, levando o seu grupo desanimado à segurança da presença de Deus. O livro de Ageu, ele tem apenas 2 capítulos. E nesse capítulo, no capítulo 1, fala sobre a reconstrução do templo. Só para poder contextualizar, o primeiro templo foi aquele templo fantástico que Salomão constrói. Um templo luxuoso, muito bonito, em que a glória do Senhor desceu. E essas pessoas de Judá
após o cativeiro, eles ainda tinham esse templo em sua mente. Lá em Esdras, nós podemos perceber, quando nós lemos Esdras, nós podemos perceber que quando eles receberam autorização para construir de volta o templo, eles vão lá, queimam ofertas, lançam os primeiros alicerces. Porém, os inimigos começaram a trazer dificuldades para que eles continuassem na construção do templo. Eles ficaram com medo, se acovardaram, voltaram atrás. O rei Xerxes, na época os inimigos mandaram uma carta para o rei Xerxes, porém só foi no reinado de Artaxerxes em que foi batido o martelo e falou: vocês estão proibidos de construir, vocês estão proibidos de voltar para lá. O rei Ciro tinha dado a primeira autorização. Os inimigos combateram, eles já tinham um novo rei, Xerxes, depois Artaxerxes, e eles foram proibidos de continuar a construção do templo do Senhor. Entra em seguida rei Dario, e ele autoriza o retorno dessas pessoas para que eles pudessem voltar a construir o templo do Senhor. Nessa época, a direção, quem dava direção, quem governava ali o povo judeu era Zorobabel. E quem ajudava ali no holocausto, essas coisas, era Josué. Então, o que acontece nessa época aqui? Ageu começa a profetizar, falando que tem que reconstruir o templo e tal. Só que as pessoas estavam mais preocupadas com as suas casas, estavam mais preocupadas com a sua riqueza. E o profeta fala assim, parafraseando, o profeta fala assim, em Ageu 1, ele fala assim, que legal, né? Vocês vivem em casas luxuosas, vocês estão construindo aí mansões, e a casa do Senhor está em ruínas. É por isso que vocês plantam, e quando vocês colhem pouco. É por isso que o dinheiro que vocês colocam, que vocês recebem dos pagamentos dos salários de vocês, do seu trabalho, vocês colocam como se colocasse dentro de uma bolsa furada. Isso não rende. Esse dinheiro some, desaparece. As plantações, vocês plantam 100 toneladas e colhem apenas 40. Tudo está acabando, porque vocês deixaram o primeiro amor. Porque vocês se acovardaram e não continuaram a construção do templo do Senhor. Essa é a mensagem da profecia de Ageu para aquele povo. E aquele povo começa a pensar, começa a voltar a construir, a erguer o templo. Mas eles ainda estão muito desanimados, meus irmãos. Eles estavam desanimados porque eles não tinham recursos suficientes. Na mente deles, eles queriam construir de volta o templo, conforme o templo de Salomão, com todo aquele esplendor, com toda aquela glória que tinha o templo de Salomão. E quando eles viam a construção que eles estavam fazendo, eles desanimavam mais e mais. Mas Ageu, através do Espírito Santo, através da palavra do Senhor de profecia, Ageu encoraja aquele povo. Ageu começa a levar uma palavra de alerta para que eles não desanimem, não se afrouxem, para que eles continuem fazendo aquilo o qual o Senhor pediu. Em Ageu 2:4, fala assim: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Irmãos, prestem atenção nessa frase agora. Prestem atenção porque olha como o Espírito Santo estava agindo aqui. É a palavra de Deus falando. Porque fala assim: meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo. O Senhor coloca o Espírito dele para trazer ousadia, uma coragem naquele povo, uma coragem naquele governador, uma coragem naquele sacerdote, para que o povo não voltasse atrás.
E a palavra continua no versículo 6 assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. O Senhor está falando de Jesus. O Senhor aqui nessa profecia está falando de Jesus. Porque o povo estava preocupado com a glória do templo de Salomão ainda. Eles não entendiam, mas aqui está falando da glória vindoura do nosso Senhor Jesus, que estará no templo, ali conosco, ceando conosco, uma glória a qual ninguém ainda experimentou, uma glória futura na qual nós participaremos. Aleluias! E Ageu, ele tem uma palavra para dar para Zorobabel, porque, irmãos, Zorobabel, ele é descendente, ele vem da linhagem do rei Davi. E a promessa estava na linhagem do rei Davi. E Ageu, o Espírito de Deus traz essa profecia. E Ageu fala assim para Zorobabel, está lá em Ageu 2:15. Agora preste atenção, de hoje em diante, reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém apenas perdão, irmãos, tá aqui, ó, Ageu 2:20, fala assim, ó, a palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros, cairão cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Aqui, Zorobabel, essa profecia veio para ele neste momento, mas Zorobabel, ele aponta que essa profecia para Jesus, o anel de selar, a autoridade do rei, aquele que sela e ninguém pode desfazer a lei. Aqui está dizendo de um futuro vindouro. O livro de Ageu, ele começa ali condenando as pessoas daquela época de Judá, condenando as pessoas para que eles se arrependam, para que eles voltem à construção do templo. Depois ele traz uma palavra de ânimo para aquelas pessoas. E no final, traz uma profecia de bênção, de salvação, de restauração. Uma profecia em que o templo será cheio da glória do Senhor. Esta é a mensagem do livro de Ageu. Amém? Que Deus abençoe a todos, foi um prazer e até a próxima aula, se Deus quiser.